Então, ó, legion são duas. Primeira lei. Beleza, então assim, ó, vamos lá. Eu vou escrever ela bem certinho, mas já vai aparecer um nome que você vai falar assim, mas peraí, eu nem sei o que é, mas calma, né? Vamos por partes. Então, ó, em um condutor, eu tô colocando um condutor que daí já vai passar a corrente nele, tá? Em um condutor do tipo ômico, a DDP aplicada entre seus terminais. Aí olha a expressão, ó, é diretamente proporcional à corrente que o atravessa. Então tá aí. Então o condutor ômico, a DDP, que é a letrinha U, né, aplicada em seus terminais, é diretamente proporcional à corrente que o atravessa. Ok. Aí assim, ó, aqui que tá o BO, né? E é por isso que é legal essa sequência que a gente fez, né, passando pela física inteira. Porque assim, se eu te colocasse essa equação, ó, deixa eu pensar uma aqui diferente. Tá. A força elástica é Kx. Ok. Se eu falar pra você, ó, a força elástica e o X são diretamente proporcionais? De maneira geral, você fala sim, né? Mas por que são diretos? Porque tem uma... Fala a palavra, por favor, fala a palavra. Tem uma constante. Tem uma constante. Beleza. Aí depois a gente fez, a força de atrito. Tá, força de atrito é μ vezes a normal, né? Então, quanto mais normal, mais atrito, né? Então são diretamente proporcionais, tá certo? Por quê? Porque para duas superfícies o μ é constante também, né? Então você pode analisar. Só que aí que tá. E aí que eu vim com a equação que falei assim, nossa, agora lascou tudo. V igual a lambda F. Aí eu falei, velocidade e frequência são diretamente proporcionais? A resposta é, vixe Maria, não faço ideia. E é essa a resposta mesmo. Porque depende de muitos fatores, né? Lembra que a gente ficou um monte de tempo falando, a velocidade é característica do meio, a frequência é característica da fonte. Depende se é reflexão, se é refração, se é difração, se é efeito Doppler, né? Então, para você falar as expressões direto e inverso, é necessário que tenha uma constante. Tem que ter a constante para eu falar que um aumentou 3 vezes, o outro também. Um diminuiu 3 vezes, o outro aumentou 3 vezes. É necessária a constante. Porque se você lembrar lá da matemática, qual que é a definição de ser diretamente proporcional? A razão entre duas grandezas é constante. Ou a definição de inversamente proporcional, a multiplicação de duas grandezas é constante. Então vem da definição mesmo, né? Para usar as expressões vem da definição. Ok. Aí eu quero que você olhe agora para a equação que está ali em cima e eu quero que você olhe para o que está escrito aqui. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque uma equação U igual a R vezes I, eu posso afirmar que o U e o I são diretamente proporcionais de cara, sem falar nada? Não, eu não posso. Eu não posso. Pessoal do PAS 3, preste bastante atenção agora. Se vier a equação, e já veio, não estou tirando do além não, e ele falar que U e I são diretamente proporcionais, a frase seca está errada, você não vai marcar. Por quê? Porque para ser diretamente proporcional é necessário o quê? É necessário que tenha uma constante. Então você, sem querer, vai lá. O que é o condutor ômico? É o condutor que tem o quê? A resistência constante. Aí esse cara ficando constante, eu posso? Agora eu posso. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Tudo bem? Essa parte é muito importante. Para qualquer parte da física, que você saiba que as expressões direto e inverso tem que ter a constante. Tem que ter a constante. Se não tiver, você não marca. Beleza. Então vamos lá, ó. O que está acontecendo aqui? O R não é igual a U dividido pelo I? Sim. Então você vai pegar agora, é sua preferência, né?
O I que estava dividindo, você vai passar multiplicando, então eu fico com 1 igual a R vezes I. Pronto. É a mesma equação, só escrita de maneira diferente. Só que qual que é o importante dela? O importante dela é que um condutor do tipo ômico é o que? É o condutor que tem R constante. R constante. R constante. Beleza? Assim, aí se você quiser anotar, isso é detalhe, isso é rodapé de livro, tá? Mas vocês sabem que as provas que vocês fazem é rodapé de livro, né? Mas enfim. A resistência, ela depende da temperatura. A resistência depende da temperatura. Aí cada material varia de um jeito, tá? Não tem uma relação única para todos, não. Cada material varia de um jeito. Então, assim, a primeira lei, ela é a uma determinada temperatura, tá? Então, a uma certa temperatura, o condutor ômico, então você estabeleceu, né? Então, você deixou a temperatura presa e você colocou que ele é ômico, né? Então, daí você já deixou, não muda a temperatura, não vai mudar a resistência de maneira alguma, tá? Aí ele tem resistência constante, o U e o I são diretamente proporcionais, beleza? Então, aqui, ó, você tem que deixar uma temperatura fixa para manter constante aí a resistência, beleza? Se quiser anotar, a resistência depende da temperatura. Tudo bem. Aí, ó, para você relacionar, né, ó, unidades. O Uzinho você usa ele volts, o Izinho você usa ele ampere e aqui você usa ele ohms. Aqui é uma das partes, né, não só aqui, mas é uma das partes que unidade não tem como brincar muito, não. É isso aí, acabou, tá? Mas ele pode colocar letrinhas antes, as letrinhas a gente já sabe, né? Você tem lá o M, o K, isso aí, beleza. Mas aqui não dá pra fazer muita coisa além disso, não. Beleza? Quando tem distância, aí tem lá metro, centímetro, quilômetro, né? Aí já fica um pouco mais chato. Aqui é isso daí, acabou. Beleza. Aí assim, agora analisando graficamente, ó. E a gente já fez isso, né? Mas vamos de novo. Essa função aí, ela é uma função do primeiro grau, né? Então, ó, U igual a R vezes I. E você tem um y igual a x mais b, né? Função do primeiro grau. Então, aqui na de cima eu vou colocar mais zero, tá? Então, u igual a r vezes i mais zero, né? Tô mantendo a igualdade. E aqui y igual a x mais b. Portanto, ó, o b é zero, não é? O b sendo zero passa por onde? Passa pela origem. Gente, de novo, agora eu vou falar especificamente para o passo 3, mais uma vez, para tomar cuidado, tá? Se vem, isso porque tem polinômio, né? Então ele pode misturar com matemática. Se vem uma equação assim, ó, y igual a 3x. Y e x são diretamente proporcionais? Sim, sim. Agora, e se vier, vou até colocar assim, quer ver? Dois diferentes, ó. Não precisa copiar não, é só para prestar atenção. São partes diferentes da aula que são aquelas que fazem pensar. Essas são as partes mais importantes mesmo. 3x mais 4. Aqui, y é diretamente proporcional ao x? Sim. E aqui? Não. Você fala assim, ué, mas se eu aumentar isso aqui, vai aumentar isso aqui. Beleza, então vamos lá, ó. Faz assim, calcula quando o x vale 1, esse daqui. Quanto que dá o y? Ah, vale 3. Calcula quando o x vale 2. Sem olhar lá para a equação, ó. Aqui você não fez vezes 2? Sim, se você fez esse vezes 2, aqui vai ficar o quê? Ah, vezes 2 também, né? Então, substitui lá. 3 vezes 2 dá 6. Bateu a proporção? Bateu. Então, o que você fez com a variável aconteceu com a dependente. Então, isso é ser diretamente proporcional, certo? E esse daqui, calcula para x igual a 1. Quanto que vai dar? Vai dar 3 vezes 1 que dá 3, o y dá 7. Beleza? Agora, x igual a 2. Se for diretamente proporcional, tem que dar quanto y? Ah, tem que dar 14, né? Por quê? Porque daí você fez vezes 2, aqui vai ter que dar vezes 2 também. Testa. 3 vezes 2. Ah, dá 6. 6 mais 4. Dá 10. É diretamente proporcional? Não. Isso aqui é uma função crescente. Um aumenta, outro aumenta também. Só que a expressão diretamente proporcional tem que variar na mesma proporção. Beleza? Isso aqui, ó, vem bastante quando ele mistura lá com gerador, né? Ou até mesmo o receptor é pior, né? Porque daí fica E mais R vezes I.
Aí ele fala assim, então o U e o I são diretamente proporcionais. Quando que o U e o I são diretamente proporcionais? No resistor e no ômico, só, mais nada, é só nessa situação. Por isso que é uma lei específica para ele. A primeira lei é para condutores ômicos, só, o resto não vai ser. Então por quê? Porque tem esse cara somando aqui, aí não vai bater a mesma proporção, beleza? Então o único que o U e o I são diretamente proporcionais é o condutor ômico, de resto nadinha, 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 nadinha. E a característica, né, vou apagar no braço mesmo, aí. Sobre os quadradinhos. Aí a característica, ó, então você tem lá, quando o I é 0, o U é 0 e ela vai sempre na mesma proporção. Então isso aqui é uma reta que passa pela origem, né? Então você tem lá, aqui é o I e aqui é o U, né? Lembra que aqui é vertical e aqui é horizontal. Então você tem uma corrente para uma DDP. Aí você faz uma coisa corrente, a DDP faz igual, né? Então vai sempre na mesma proporção. Então esse cara aqui, ó, ele mantém sempre a mesma taxa de variação, né? Se você for um pouquinho mais avançado, a mesma derivada. E assim, agora vai lá, tem um ângulo θ aqui que é a inclinação, né? Vamos lá, comigo, ó. Você pode usar matemática, você pode usar um triângulo, você pode usar do jeito que você quiser. Esse ângulo aqui, eu posso calcular uma tangente, ó. Você concorda que a tangente é cateto oposto, que vai ser o U, dividido pelo adjacente, que vai ser o I? Só que U dividido por I já foi definido hoje, né? É o quê? É a resistência. Então, a tangente do ângulo te dá a resistência desse condutor. Vai lá. Eu não escrevo isso porque isso é conclusão, né? Isso é bem simples a conclusão ainda. A gente está no primeiro quadrante ali, né? Tanto U quanto I positivos. Quanto mais ângulo, a tangente no primeiro quadrante ela é crescente, né? Porque ela sai de raiz 3 sobre 3, ela vai para 1, depois ela vai para raiz de 3, né? Depois ela vai para infinito, mas enfim. Então, quanto mais ângulo, mais tangente, quanto mais tangente, mais resistência. Ou seja, se vier um outro gráfico também reta, também passa pela origem, a que tiver maior inclinação tem mais resistência. Beleza? Então, quanto mais inclinada for sua reta, mais resistência tem o seu resistor. Professor, mas e se não vier a reta que passa pela origem? Vamos lá. Ou em função do I. Primeiro, se for isso aqui, vai ser o próximo. Ele tem aqui uma taxa de variação constante, só que ele não passa pela origem. Então, não é um resistor. Beleza? Isso aqui vai ser o receptor. Mas enfim, imagina que passa pela origem, só que não seja reta. Seja, sei lá, isso aqui, ó. Pronto. E aí, isso aqui é um resistor? É um resistor. O em função do I passando pela origem ali de boa. Ok. Só que ele não é ômico. E é esse o nome, não tem nada de anormal. O cara que é constante, você chama ele de ômico. O cara que é variável, né, você chama ele de não ômico. Aí você fala assim, professor, mas que equação que eu posso usar aí? A mesma, só que você usa ela em todos os pontos. Então, por exemplo, se ele pedisse aqui, você tem o I daquele ponto, você tem o U daquele ponto, aí você faz o R daquele ponto, o igual a R vezes I nele. Próximo, se eu pedir nesse ponto aqui, você tem o I daquele ponto, você tem o U daquele ponto, aí você calcula o R naquele ponto. Beleza? Será que dá? Acho que dá, né? Essa resistência, só pelo estilo do gráfico, essa resistência está aumentando ou está diminuindo? Pensa um pouquinho, vai lá, usa tudo que você já aprendeu alguma vez na sua vida. R1 e R2, quem que é maior? R1 ou R2? Está aumentando, está diminuindo? Assim, a gente acabou de falar que é inclinação? É inclinação. Aí você fala assim, professor, mas é curva, não interessa, mas tem uma inclinação naquele ponto, né? Que a gente até falou já sobre isso. Você vem aqui, e desenha uma reta inclinada naquele ponto, que seria a reta tangente, que na verdade é a derivada naquele ponto. Mas enfim, não vamos falar isso não, né? E aqui, você tem outra. Vai lá, a inclinação aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Porque daí, quanto mais
perto da vertical, mais inclinada. Quanto mais perto da horizontal, menos inclinada, né? Então, a resistência fez o quê? A resistência diminuiu. Então, R1 é maior que R2, beleza? Mas só toma cuidado aqui, ó. U em função do I, né? Tem que ser U em função do I para fazer essa análise, beleza? Então, quanto mais inclinada a reta, que na verdade nem precisa ser reta, né? Você pode fazer essa reta aparecer. Quanto mais inclinada, mais resistência tem. Fechou? Fechou demais.